Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 10. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por estarmos na Tua casa com a oportunidade de cultuar, de ouvir a Tua palavra, que é aquilo que mais nos interessa neste momento. Ouvir a Tua voz aqui falando ao nosso coração, tudo aquilo que precisamos ouvir. Palavra de verdade, de edificação, que é o alimento espiritual que nós precisamos. Fala conosco essa noite, te pedimos mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Não estamos aqui para ouvir as filosofias dos homens, nem as histórias desse mundo, mas a palavra que procede do Senhor. E para isso eu entrego mais uma vez a minha vida ao Senhor, pedindo Tua graça, Tua misericórdia sobre mim e clamando pela unção do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra com poder e nesse poder todos nós aqui sejamos abençoados pelo Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui no início da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo faz uma advertência para um problema que já era comum naquela época. Veja, há 2000 anos atrás, mais ou menos, a idade dessas palavras, dessa carta que foi escrita, Paulo já se preocupava com um outro evangelho. Ele aqui aponta, alguém pregando um outro evangelho. E isso já era acontecido naquele tempo, há tantos anos atrás. Já se pregava por lá um outro evangelho que Paulo diz ser anátema, ser maldito. É esse o significado da palavra anátema. E ainda hoje há um outro evangelho sendo pregado. Talvez a gente tenha, com o passar do tempo, piorado. Talvez a gente possa dizer que não há um outro evangelho, mas há vários outros evangelhos sendo pregados hoje em dia. Cada um com suas características, suas heresias, suas deturpações do que diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós, cristãos, somos confrontados com essas ideias erradas que as pessoas têm do Evangelho, tanto por pessoas do mundo que recebem uma ideia confusa do Evangelho, quanto até sobre algumas pessoas de outras igrejas, que foram ensinadas erradamente e que também fazem alguns questionamentos a respeito disso. E o mais comum que acontece hoje em dia é quando nós cristãos somos indagados a respeito das nossas tribulações, das dificuldades do dia a dia. Quem aqui não passa por uma tribulação? Quem aqui não passa por uma dificuldade? Eu não digo que a gente vive assim. Não é viver em tribulação, mas ela faz parte da vida. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições. Então ele não disse que nós teríamos uma vida mansa, tranquila, nenhum problema aconteceria, nenhuma crise, Não, ele não falou isso. Ele disse que nós teríamos sim, ao longo da vida, alguns problemas, algumas crises. Isso é comum para todas as pessoas. Mas muitas vezes nós somos indagados pelos outros a respeito desses momentos de sofrimento. E a pessoa normalmente pergunta para você assim: olha, por que isso está acontecendo com você?
Onde está o seu Deus? Que Deus é esse, não é? Que evangelho é esse que você prega que não resolve os problemas da sua vida? Porque para muitos evangelho é sinônimo de resolver problemas na vida. E veja, o evangelho da Bíblia que nós lemos na palavra de Deus, o evangelho que Jesus mandou ser pregado a todas as nações, não é o evangelho de solução de problemas. O evangelho que Jesus mandou pregar é o evangelho do perdão de pecados. Você vê isso na Bíblia? Qual é o maior problema do homem? O maior problema do homem é o seu pecado. Então, se ele pode resolver todos os problemas da vida, se ele não resolver o principal, ele continua na mesma situação. Ele continua condenado da mesma forma. Mas muita gente, às vezes, vê você passando uma luta, uma enfermidade, um problema de desemprego, uma crise financeira. Aí pergunta, olha, que evangelho é esse que você prega aí? Que evangelho é esse? Que Deus é esse, né? Que permite que você esteja passando por uma situação assim. Você já foi perguntado em algum momento assim? Talvez alguns irmãos aqui possam dizer que já passaram por isso. Não é porque você tinha amigos, você tinha parentes, ou até pessoas de outras igrejas, e aí te vem numa luta, e aí perguntam, cadê o teu Deus? Por que isso está te acontecendo? Qual é o evangelho que você prega? Ele prevê isso? Não, você vai passar por essas situações, e as pessoas acabam agindo dessa forma. Mas, olhando para esse texto de Paulo, eu me pergunto, qual é o evangelho que foi apresentado para essas pessoas? Talvez, por elas terem uma ideia errada do Evangelho, elas achem ser incompatível com o Evangelho o sofrimento de algum cristão, a dor de algum cristão, a perda de algum cristão, porque ela recebeu um Evangelho que é outro Evangelho, como Paulo dizia aqui. É um evangelho diferente do evangelho que Paulo pregava, do evangelho que a Bíblia nos apresenta. Então, a pessoa faz as suas conclusões, tira as suas conclusões, baseada no evangelho falso que ela aprendeu. Então, a ideia que essas pessoas têm do evangelho é totalmente deturpada, porque aprenderam de forma errada. E aí, quando eu constato isso, eu também preciso olhar para mim mesmo e perguntar que tipo de evangelho eu tenho ensinado. Você como cristão, Jesus não mandou você pregar o evangelho a toda criatura? Mandou ou não? Ou só disse isso para os pastores? Está com a gente, né? Só nós que temos que pregar. Não, a Bíblia diz que todos temos que pregar, não é? E qual é o evangelho que a gente tem pregado? Qual é o evangelho que você prega para as pessoas? Vem para Jesus que você vai ganhar casa, comida e roupa lavada? Problemas resolvidos, saúde perfeita, nenhuma crise financeira. É isso que a gente ensina, é isso que a gente prega. Porque aí nós nos tornamos cúmplices desse evangelho errado que as pessoas têm recebido e depois se voltam contra nós mesmas, questionando. Que evangelho é esse? Que na hora que você passa um problema, isso não se cumpre na sua vida. E aí eu preciso então ter duas atitudes aqui. A primeira de observar criticamente o outro evangelho que tem sido pregado e combater esse evangelho, porque ele é anátema, como a Bíblia diz, mas também tenho que olhar para mim mesmo e questionar o que eu tenho pregado, o que eu tenho ensinado, qual é a ideia do evangelho que eu passo para as pessoas. Então todos nós precisamos fazer esse balanço. E a pergunta é, existe cruz no evangelho que a gente prega? Hoje, infelizmente, alguns evangelhos pregados são evangelhos onde a cruz não faz parte deles. E o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, como eu vou pregar um evangelho sem cruz? Como eu vou pregar um evangelho que é só sucesso? Não tem nenhum momento de sofrimento. A cruz é agradável? A cruz é algo magnífico para a gente comemorar? Não, mas ela tem que ser carregada. Então ela é pesada muitas vezes. Então o evangelho é só carregar a cruz? Não, não é o tempo todo, mas faz parte dele. Mas eu não posso omitir essa verdade. Senão é o que hoje se faz no mundo do marketing, é a propaganda enganosa. Ou seja, você quer vender um produto, você só fala bem dele. Você só exalta as suas qualidades, né? E você esconde aquela coisa que não é tão agradável.
assim o outro evangelho tem sido pregado. Você exalta uma parte do evangelho e omite outra, e a parte que é omitida é simplesmente a cruz de Cristo. Então, isso tudo eu costumo dizer que acontece porque há um mercado para isso. Existem pessoas que querem ouvir o outro evangelho. Existem pessoas, por isso que existem os que pregam o outro evangelho. Se o outro evangelho pregado não tivesse ninguém para ouvir, ele não seria pregado. Mas existem pessoas que gostam de ser enganadas. Existem pessoas que gostam de ser iludidas e que gostam de receber o falso evangelho. Por isso que ele existe. É como um produto que não tem consumidor, ele não vai adiante. Mas o outro evangelho tem um mercado consumidor, que o sustenta, que o mantém, e é por isso que ele existe. Porque tem gente que gosta de ser enganado. Uma frase que eu repetia muitas vezes aqui na igreja: só existe falso pastor porque existe falsa ovelha. Um não existe sem o outro. A ovelha verdadeira não é enganada pelo falso pastor. Quem disse isso foi Jesus. Ele disse: as minhas ovelhas me conhecem, e eu as conheço, eu as chamo pelo nome. Então a ovelha, ela conhece o pastor. Mas a falsa ovelha, ela é enganada pelo falso pastor. Então um completa o outro, um precisa do outro. Existem pessoas que ao ouvirem a mensagem da cruz, elas não quero isso não. Então deixa eu aqui com a minha macumba que eu estou melhor. Deixa eu aqui com a minha quimbanda, com a minha ziquezira, me deixa aqui com as minhas simpatias. Não quero saber de cruz. Eu quero é sucesso, prosperidade, cura, eu quero bênção. Então há um mercado que é seduzido por essa mensagem desse evangelho sem cruz. E é isso que o alimenta, é isso que o sustenta, e é por isso que ele permanece desde o tempo de Paulo até os dias atuais. E isso acontece porque a gente tem uma ideia errada de valores. E é aqui que a coisa funciona. Eu preciso perguntar para todos nós quais são os nossos valores. Os nossos valores governam a nossa vida. Nós somos governados pelos nossos valores, porque é através dos valores que temos que nós fazemos nossas escolhas, decisões, que nós trazemos para a nossa vida algumas coisas e refutamos outras. Tudo isso está atrelado aos nossos valores. E a palavra de Deus mesmo diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o meu tesouro for um tesouro falso, o meu coração estará atrelado a algo falso. E eu estarei apegado intimamente a isso. E aí eu vou viver procurando isso. O que eu procuro na vida? Qual é o meu valor? Qual é o meu desejo? O que eu almejo? É esse o que faz a diferença entre o falso e o verdadeiro. O falso pastor existe porque as falsas ovelhas têm valores também corrompidos. E elas esperam o quê? Elas esperam que a religião ou a religiosidade lhes garanta algumas posses, alguns bens, alguns sucessos. É isso que elas buscam. Não existe a questão do pecado nesse evangelho. Não existe perdão de pecados, não existe cruz. Não existe salvação, existe o seguinte: eu me arrumar, eu me dar bem, eu ganhar, eu conquistar, eu melhorar. É isso os valores são esses os valores que governam a nossa vida? É isso que nós estamos procurando? Que evangelho é esse? É a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão. A gente anda atrás de quê? Dependendo do que você procura, irmão, você vai chegar num lugar ruim. Tem um ditado popular aí que diz: quem procura, acha. Depende do que você procura, você vai achar. Se você procurar porcaria, você vai achar porcaria. Se você tem o desejo de encontrar porcaria, você vai acabar chegando na porcaria. E o porco sempre volta para a lama, como diz a palavra de Deus. Então eu preciso refletir sobre esses valores, refletir sobre o Evangelho e me questionar biblicamente o que é o Evangelho que a palavra de Deus menciona. A definição mais clássica que todo mundo sabe é que Evangelho é boa nova, né? Você já ouviu isso? Evangelho é boa nova. Bom, boa nova é o quê? Boa notícia. É uma boa notícia o Evangelho, ou não é? Claro que é. Qual é o problema dessa boa notícia?
É que a boa notícia é, olha, agora com Jesus você vai ter tudo o que você quer. Agora com Jesus você encontrou o gênio da lâmpada, só que com pedidos ilimitados. O gênio da lâmpada só deixa 3 pedidos, Jesus não. Jesus deixa você pedir o que você quiser para a vida inteira, quantas vezes você quiser. Esse é o que as pessoas muitas vezes encontram em Cristo, acham que a boa nova é essa. Não. A boa nova, a boa notícia, qual é a boa notícia? Você estava condenado. Você, pelos seus pecados, estava condenado eternamente. A sua condenação era eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E em pecado você está morto nos seus delitos e pecados. Então você não vai morrer, você já está morto. A visão bíblica do mundo é essa. O homem não vai morrer, ele já está morto. É só questão de enterrar, que morto já está, morto nos delitos e pecados. E aí vem uma boa nova. Qual é a boa nova? A salvação. Porque Deus decide se tornar humano para morrer no teu lugar, pagando o salário do pecado, que é a morte, para te dar a oportunidade de reconhecer isso e ter a vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. A boa novidade que nenhuma outra religião prega é essa. Porque o outro evangelho, todas as religiões pregam de uma forma ou de outra. Todas as religiões pregam que se você praticar essa religião, você vai conquistar algum tipo de bem-estar. Você vai conquistar algum benefício financeiro, você vai conquistar algum sucesso, você vai ter paz interior, então seja budista, né? Você vai ter paz, você vai conquistar alguma coisa. Todas as religiões pregam isso, mas a única que prega a verdade, o Evangelho, é: você é pecador e Jesus morreu por você para você se salvar. Então o benefício do Evangelho, a boa notícia é a salvação para você. Só que isso é meio conflitante, porque para que eu entenda isso, primeiro eu tenho que me achar perdido. E para aqueles que não se acham perdidos, falar em salvação é uma tremenda bobagem. Quantas vezes você já falou de salvação com alguém? Mas eu não faço nada, eu não tenho pecado, eu não faço mal a ninguém, eu pago meus impostos, eu sou isso ou aquilo. Quantas pessoas falam assim? Então, para essas, o evangelho verdadeiro não serve, porque ela não se vê na condição de perdido, na condição de morto. E o pior morto é esse, é como diz o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. Há muitos cegos que não querem ver, embora a verdade esteja diante deles. Então o evangelho, a boa nova é essa, a novidade é essa. E veja, a novidade maior ainda incluída nesse evangelho é que a salvação veio e eu não preciso fazer nada para me salvar. Eu não preciso pagar nenhum dinheiro, fazer nenhum sacrifício, eu não preciso fazer nenhuma promessa, porque a salvação é absolutamente de graça. Aí pronto, aí esse evangelho agora foi diferente de tudo. Porque em todas as outras religiões você tem rituais, pagamentos, você tem um monte de coisas para de alguma forma aplacar a ira daquele Deus a quem você acha que serve. E no evangelho, que é totalmente diferente, por isso uma notícia boa, nova, realmente completa, ele diz que Deus pagou o preço por você. O próprio Deus resolveu o seu problema, que era o pecado. Ele achou a solução, ele cumpriu na cruz a solução e te ofereceu. A única coisa que você precisa fazer é render-se a essa realidade. Então isso diferencia o evangelho de todo o resto. Então a boa notícia agora, ela é de que você não precisa pagar nada, de que você pode ser perdoado, de que você passa a ter livre acesso a Deus, coisas que em outras religiões também não existem. Para você chegar a Deus tem que passar por uma hierarquia enorme, né? Tem que fazer um monte de coisa, tem que subir de nível, né? Agora não, com o evangelho todos têm acesso a Deus. O acesso é livre, é gratuito, essa é a boa nova. Esse é o evangelho que Paulo pregava. O poder do pecado foi derrotado pela graça de Deus, pela graça divina. A cegueira do pecado foi substituída pela abundância de vida. Estava morto, mas agora tenho vida. Como disse Jesus, eu vim para que tenham vida. E aí ele diz assim, e vida em abundância. Aí o pessoal do outro evangelho, está vendo? Tem abundância aí. Olha aí. E abundância na mente dessa gente é comida demais, é dinheiro demais, é um monte de coisa demais. Só que Jesus não está dizendo que é isso, porque ele está dizendo que é vida demais.
E a Bíblia diz assim: a vida de um homem não consiste da abundância de bens que ele possui. Então quem acha que vida em abundância são bens em abundância, não entendeu nada do Evangelho. Então Jesus está mentindo. Se ele diz que a vida não consiste dos bens que eu ganho, então vida abundante certamente é tudo menos bens abundantes. Vida abundante. Eu antes estava morto, mas agora eu tenho vida e eu tenho muita vida. Esse é o Evangelho. Mas é esse o Evangelho que as pessoas querem ouvir? É essa a mensagem que nós temos transmitido e pregado para as pessoas? Ou nós temos acrescentado coisas no Evangelho? É o puxadinho do Evangelho, né? O Evangelho na sua base é isso aí que o pastor falou, mas isso aí não é muito atrativo, principalmente para aqueles que acham que são bonzinhos. Então, vamos acrescentar alguma coisinha aí, pastor? Vamos colocar uma pimentinha aí? Vamos botar umas firulas aí, né? Vamos acrescentar uns prêmios, uns bônus nesse Evangelho? É isso que muitas vezes as pessoas querem fazer, mas aí se prega um Evangelho desbotado, sem cruz e sem sangue. E a gente esquece que a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Evangelho não pode ser sem sangue, irmãos. O Evangelho não pode ser sem cruz, porque senão não é Evangelho. Ou é o outro Evangelho a qual Paulo se referia aqui. E como é que Paulo pregava o Evangelho? E por que ele se preocupa com isso, começando a carta aos Gálatas já advertindo sobre um outro Evangelho? Porque a igreja que ele abriu ali estava sendo contaminada por outros que vinham com doutrinas diferentes, com ensinamentos diferentes, com penduricalhos, com acessórios ao Evangelho, trazendo uma visão deturpada do Evangelho. Então Paulo precisa começar a sua carta já tocando no assunto. Precisa começar a carta já colocando ali uma afirmação muito contundente, dizendo: olha, ainda que eu mesmo, ou até um anjo do céu, venha aqui e pregue um evangelho que seja diferente desse, que vá além desse. Veja, ele não fala, ele fala além desse, ou seja, um evangelho que acrescenta algumas coisas. Tem isso aqui e mais um pouquinho. Seja anátema, seja maldito. Qual é o evangelho que Paulo pregava? Na mesma carta aos Gálatas, capítulo 1, ele diz assim no versículo 4. Ele fala assim: o nosso Senhor Jesus Cristo, né, termina assim o verso 3, o qual, ou seja, Jesus Cristo, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O evangelho de Paulo é baseado nisso. Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Paulo aqui já diz qual é o cerne do seu evangelho. Cristo se entregou por nós. E nisso está inserido o conceito de que ele fez isso para nos desarraigar do mundo. Arraigar vem de raiz. Você tem raízes no mundo que te prendem. E ele diz: olha, Cristo morreu para te perdoar, e ao ser perdoado você é desarraigado. É como uma árvore que é arrancada do solo onde está. Você é desarraigado. As suas raízes com esse mundo são rompidas. Enquanto que o outro evangelho nos leva para esse mundo. Exatamente o contrário. Enquanto o outro evangelho nos leva a nos preocupar com a vida nesse mundo. Com o que eu conquisto, com o que eu ganho, com o que eu sinto, com o que eu estou tendo acesso, tudo enraizado nesse mundo. E Paulo diz: não, você foi salvo para ser desarraigado. Versículo 6: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ele está pregando um evangelho que é pleno, que não dá espaço para acréscimo, que não dá espaço para nada ser inventado e acrescentado a ele, que não dá espaço para ter acessório,
O evangelho que Paulo pregava era suficiente. É isso que ele está dizendo nessas palavras. Então, qualquer um que venha perverter isso e venha acrescentar algo a isto, mesmo que seja só um pouquinho, seja anátema, seja maldito, separado de Deus. É isso que ele está dizendo. Porque está acrescentando um pouquinho, está indo um pouquinho além do que devia ter ido. Está fazendo, está inventando, e não é o que a gente tem visto hoje. Quantos evangelhos hoje são inventados? Por quê? Porque o pastor de repente até ia bem, mas um dia ele teve um sonho. Já viu isso? O pastor ia bem, um dia recebeu uma revelação. Um dia veio alguém para ele e disse alguma coisa. Aí ele, agora que eu entendi. Tem esse evangelho, mas eu tenho que acrescentar aqui mais isso aqui que eu recebi no sonho, na revelação. E a Bíblia diz, ainda que um anjo chegue na tua frente. Você já imaginou um anjo na tua frente? Imagina um anjo. Como é que, irmão? Eu não sei como é que é um anjo. Dizem que o anjo é grandão, né? Aquela roupa, aquelas asas enormes. Aí tu imagina eu e o anjo. E o anjo diz, olha, Maurício, o evangelho é que todo mundo tem que ser rico, próspero, nunca ficar doente e tal. Eu digo, maldito anjo desgraçado do inferno. Seja anátema. É isso que ele está mandando fazer. Mas você não. Foi um anjo que falou comigo. Então eu tenho que obedecer o anjo. Ou você obedece o anjo, ou você obedece a Deus. Porque existe um anjo, que a Bíblia diz que é um travesti. Porque ele se traveste como um anjo de luz. E o nome dele é Satanás. Você já ouviu falar nele? Lúcifer. Ele é um anjo travestido. É um anjo que se transforma, que mete uma roupa para te enganar. E aí, Paulo deixa isso bem claro. Ainda que seja um anjo desse, bonitão, brilhantão, seja anátema. Então eu não posso ficar refém de experiências, de revelações, de sonhos, de visões. Tudo isso é muito lindo se vier de Deus. Mas o que vem de Deus não contraria a palavra de Deus. O crivo que temos é este. Para você saber se uma experiência que você teve é real ou não, veja se ela concorda ou discorda da palavra de Deus. Se ela discordar, descarte, porque é coisa do diabo. Entende isso? E é isso que a palavra está aqui nos dizendo. O evangelho de Paulo era um evangelho pleno. E veja o que ele diz no verso 10 que a gente leu. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradassem ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo deixa bem claro que o evangelho não é pregado para agradar as pessoas. O evangelho é pregado para agradar a Deus. Agrada ao Senhor a proclamação do evangelho. Agrada ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jesus foi para a cruz, está lá em Isaías, ao Senhor agradou moê-lo. Agrada ao Senhor o sacrifício de Cristo. Agrada a Deus que o evangelho seja anunciado do jeito que ele é. Então eu não preciso mudar o evangelho para agradar as pessoas. Isso não está em cogitação. Quando isso acontece, já está totalmente pervertido o evangelho. O evangelho não é para agradar, a pregação não é para agradar. É ótimo quando a gente gosta de uma pregação, mas às vezes as que a gente não gosta são as que mais a gente precisa ouvir. Não é, irmãos? Mas não é para agradar, não foi feito para agradar. Havia um pregador no passado que ele dizia uma frase que eu adotei muito tempo na minha vida. Ele dizia o seguinte, olha, quando eu prego o evangelho, eu espero duas reações das pessoas. Ou que elas me odeiem, ou que elas amem a Deus. Essa é a reação que eu espero quando prego o evangelho. Ou que você me odeie, ou que você ame a Deus. Você vai me odiar quando você achar que o que eu estou pregando não tem nada a ver com você, que eu estou exagerando. Pode me odiar, não tem problema nenhum. Mas também quando você ouvir a verdade, você vai amar a Deus. Então o objetivo da pregação não é que o pregador seja bem aceito pelas pessoas, seja aplaudido ou ovacionado de alguma forma. Não. A palavra é para chocar mesmo. Ou você odeia o pregador e ama a Deus. Não há outra opção. Não é para amar o pregador, não é para aplaudir o pregador. É unicamente para isso que serve a pregação do evangelho. Para agradar a Deus.
E era assim que Paulo vivia. Olha o que Paulo diz lá em Atos, capítulo 20, um dos textos mais lindos aqui do Novo Testamento, né? O apóstolo Paulo se despedindo lá dos presbíteros da igreja, em Atos 20, a partir do verso 19. Olha a declaração que ele faz aqui de como era a sua vida. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse era o objetivo. Diz assim, a minha vida não está em foco. A minha vida é esse propósito. Agora pensa nisso nos cristãos atuais. Esse é o propósito de quem vai às igrejas hoje em dia? Não. O propósito da maioria das pessoas que vão à igreja esses dias é receber alguma coisa de Deus. Ah, mas você já recebeu salvação? Eu falei, é pouco. Eu quero é mais. Então o propósito das pessoas hoje é o que Deus tem para dar a elas aqui e agora. Não a vida eterna. Mas nesse momento, Paulo não se preocupa com isso. Se a igreja daquela época de Paulo fosse composta das pessoas que são a igreja hoje, o evangelho tinha acabado. Porque na primeira vez que levassem uma chicotada, todo mundo deixava de ser crente. Na primeira vez que queimassem alguns em tochas e pendurassem nas ruas, todo mundo deixava de ser crente. Na primeira vez que um leão comesse algum lá no Coliseu, todo mundo deixava de ser crente. Se fosse as pessoas de hoje. Então esse pessoal do outro evangelho não está aí para sofrer, não está aí para sofrer pelo evangelho. Isso nem se cogita, porque para eles evangelho é antônimo de sofrimento. Não existe sofrimento nesse outro evangelho. E não existe porque não é pregado dessa forma. Então a gente precisa refletir sobre isso. Esse era o evangelho de Paulo. Vamos ler Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 30, diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando eu ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Essa frase de Paulo, você não vai ver esse texto sendo lido em nenhuma dessas igrejas que pregam outro evangelho. Porque é um absurdo completo. Ele está dizendo que foi concedida à igreja a graça de padecer por Cristo, e não apenas a graça de crer nele. A graça de crer nele já é uma graça, já é uma bênção. Mas ele está dizendo também que quando você sofre por ele, há uma bênção também. Há uma graça envolvida nesse processo. Então, isso realmente não é nada popular, mas era assim o evangelho que Paulo pregava. Um evangelho de luta pela fé, como ele diz no verso 27, né? Ele diz assim que a gente tem que lutar juntos pela fé evangélica. Lutar pela fé? Por que precisa lutar pela fé? Porque a nossa fé está sendo achincalhada. A nossa fé está sendo deturpada. O outro evangelho está dominando. Então, quando alguém diz para mim que a igreja evangélica está crescendo no Brasil, eu não sei se eu comemoro ou se eu lamento. Porque eu não sei qual é a igreja evangélica que estão falando que está crescendo. Será que é do evangelho verdadeiro ou a do outro evangelho? A do outro evangelho é mais popular, porque as falsas ovelhas querem um falso pastor. E elas gostam do que lhes é servido. Então não sei se há motivos para ser comemorado. Mas Paulo diz que a gente precisa lutar pela fé evangélica, que é aquela que nós temos.
um evangelho que nada tem a ver com os valores desse mundo, um evangelho que também inclui sofrimento, como ele diz aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Então, esse evangelho é o evangelho eterno. É aquele que é único, que não admite acréscimo, é aquele que será pregado a todas as nações até o fim. Agora, quantos vão crer nele? Não sei. O próprio Senhor disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, e só por aí a gente já vê que a seleção vai ser realmente grande, não é? Apocalipse capítulo 14, vamos ler rapidamente, para nós terminarmos a mensagem. Do versículo 6 ao versículo 8, no livro de Apocalipse capítulo 14, está escrito assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho, como é que era esse evangelho? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua fúria e da sua prostituição. Essa grande Babilônia, dita aqui na Bíblia, muita gente já fez alusões ao que ela significa, não é? Alguns dizem, a igreja católica é isso, é aquilo outro. Eu digo o seguinte, isso é todas as igrejas que não pregam o evangelho. Essa é a Babilônia grande. Essa é a apostasia, essa é a igreja do outro evangelho que, segundo Paulo, é anátema. É essa Babilônia. Mas a Bíblia diz que o evangelho eterno será pregado a todas as nações. Então chegará o momento do juízo. E o conselho que nos é dado aqui pelo livro de Apocalipse, como nós lemos aqui, ele está dizendo no verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória. E é isso que nós temos que fazer. Temer a Deus, dar glória a Deus, adorar a Deus, não ser enganados, crer no Evangelho da verdade, que é único, que não tem acréscimo. Amém? Que Deus abençoe você com a palavra e com o entendimento, para que seja assim a nossa fé. Vamos orar. Pai, mais uma vez, te agradecemos por estar na tua casa, por ouvir a tua palavra, por receber a tua direção, palavra que pode nos despertar para tirar de nós todo erro e todo engano, e muitas vezes tenta nos fazer sucumbir, Pai. Livra-nos desse mal, não nos deixe cair nessa tentação, Pai, de um evangelho sem cruz, sem sangue, de um evangelho de facilidades. Livra-nos, Senhor, deste mal, livra-nos desse engano. Fala conosco, Pai, nos edifica pela Tua palavra e abençoa o Teu povo na igreja, para que a gente siga o Evangelho verdadeiro e, principalmente, que a gente passe adiante o Evangelho verdadeiro. Que a gente pregue esse Evangelho eterno, até quando a gente puder pregar. Abençoa, Pai, a Tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.